Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Mãe, Seu Dia a Dia e a Literatura. Eu sou Tainara Mello, escritora e empresária e também fundadora da Revista Negra. Esse programa, ele é uma iniciativa da Revista Negra. Será entrevistado a cada episódio, toda segunda-feira será entrevistado uma mãe que tem o hábito da leitura para a gente fazer um bate-papo e conversar sobre a rotina materna e a literatura no nosso dia a dia, como o próprio nome do programa é. Então eu convido vocês, gente, a continuar nos assistindo, porque eu vou entrevistar Eulina Ferraz, engenheira e escritora. Eulina, seja bem-vinda no programa Mãe, Seu Dia a Dia é Literatura. É uma honra mesmo receber você e eu fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite, E para iniciar aqui, você vai ser a primeira, Vai ser a primeira a participar do programa da segunda temporada. Então, estou muito feliz mesmo com a sua participação. Então, para iniciar, apresenta, para quem está nos assistindo. Ainara, eu queria te dizer que a honra é toda minha e a alegria é toda minha, tá? Desde que eu assisti a tua primeira live, Uhum. eu, assim, já fiquei super encantada, né? Então, assim, eu me sinto lisonjeada, né, de ter sido convidada para participar e estou muito feliz, né? Meu nome é Eulina Ferraz, eu sou engenheira civil há 32 anos. E, na realidade, a minha vida inteira foi com a engenharia e é até hoje. Mas a escrita é o que me salva de tudo, eu digo, porque eu tenho um trabalho assim mega estressante, Uhum. mas eu sempre gostei muito de escrever e de ler, e cada vez mais, né? Então, eu digo assim que a literatura, na realidade, é o que me salva, Uhum. sabe? E aí eu gosto muito, muito de escrever, né? E acabei escrevendo um livro, que é o livro Palavras Soltas Cheias de Amor, que ele surgiu através de um processo terapêutico. Uhum. Na realidade, ele foi fruto de uma grande superação de vida, tá? Uhum. Então, a minha vida toda, eu acho que sempre gostei de escrever em diários Eu também. e ler muito também, Aham. né? Então, foi isso que me motivou, na realidade, a juntar isso tudo com a minha terapia e lançar esse livro, que, na verdade, ele foi lançado em setembro de 2019. Uhum. Fez 3 anos agora. Então já tem um tempinho já, Também tem 3 anos É, de carreira é, também como escritora. Você tem 3 filhos, um filho e 2 filhas. É isso. eu tenho um filho, né, que é o Aham. mais novo, e tenho 2 filhas Uhum. casadas, né? Meus Ai, filhos já são todos adultos, aham. né? Mas assim, graças a Deus, todos eles têm o hábito Aham. da leitura de uma forma muito intensa, sabe? Isso é bom. Eles são devoradores de livros. Espero muito que o Tomazinho também seja devorador de livro. Ele já tem a coleção dele Ah, aqui. com certeza. Nesse no fundo são os meus, mas a dele já tem uma estante já para ele. Então eu Ah, sempre que gosto coisa boa. de introduzir. É, Aham. Quando foi que surgiu o hábito da leitura e como, isso aconteceu, Porque o meu aqui, no meu caso, eu comecei com o meu pai, O meu pai vendo, meu pai lendo a Bíblia e tudo mais, e aí eu queria muito saber o que ele estava lendo, curiosa, Para saber o que ele estava lendo. E foi aí que surgiu essa vontade de ler. Mas e você? Quando e como? Entendi. Olha, no meu caso, foi muito interessante. Também foi por conta do meu pai, Aham, porque meu pai é aquela pessoa que lê de tudo, sabe? Era de todos os jornais, as revistas, aos livros. Então, na época da minha infância,
nos anos 70, Aham. naquela época se usava muito aqueles vendedores de coleções de livros, de capa dura. Então, meu pai sempre comprava aquelas coleções e tinha Aham. assim, um estante enorme na minha casa, cheia de livros. E assim, ninguém me falava para ler. Também. Eu ficava olhando aquilo ali, achava bonito e dizia assim: eu vou pegar um livro desses assim ao acaso para ler. Aham. E eu lembro assim que eu lia Khalil Gibran, né, Nossa, Clarice Lispector. Eu lembro que eu li o livro inteiro, Olhai os lírios do campo, já ouvi falar dele, não li, mas já ouvi falar. de Érico Veríssimo. Uhum. E eu li muita coisa. Eu iniciei o Profeta e não terminei naquela época, mas lembro que eu fiquei super encantada com aquela leitura, sabe? Aquilo dali parecia que me remetia a um mundo que eu já conhecia, Aham. sabe? Então aquilo era muito familiar, não sendo. Talvez tenha tocado assim profundamente na minha alma. Uhum. E ali eu achei que tinha alguma coisa muito íntima comigo mesma. E aí aconteceu um fato muito engraçado, né? Quando eu, há uns 6 anos atrás, comecei a fazer terapia, Uhum. o meu psicólogo, ele me deu um trecho de um livro aberto, um livro já aberto, e me Aham. pediu para que eu lesse um determinado trecho do livro. Quando eu comecei a ler, aí eu falei assim, poxa, mas essa leitura parece muito com Khalil Gibran. Uhum. Aí ele falou assim, não, mas é Khalil Gibran. Aí eu fiquei assustada, disse, não acredito. Você E aí lembrou, eu né? fechei o livro para ver a capa. Aí eu disse, mas é o profeta. Aí ele disse, é o profeta. Então, naquela hora, é como se eu tivesse voltado à minha infância lá Aham. atrás, porque eu deixei o livro pela metade, por algum motivo. Uhum. E aí eu perguntei para ele se eu podia ler o livro todo. Ele disse: Olha, eu posso te emprestar por uma semana esse livro. E aí eu fiquei assim, simplesmente encantada pela leitura do profeta, sabe? Aham. Eu devorei o livro, eu escrevi muito do livro, eu escrevi ele, transcrevi, né, para mim, e depois eu comprei uma outra versão, mas que eu não gostei muito porque a versão que eu li foi de 1971. Ela é Ah, bem leitura mais rústica, né? original do que a que eu tenho agora, Uhum. entendeu? Mas eu assim amei. E aí começou desde aquela época, né, eu não parei mais de ler e não parei também de escrever. Aham. Mas assim, eu tinha um sonho muito distante, né, de escrever um dia talvez um livro, mas era um objetivo meu, Uhum. né? Isso surgiu muitos anos depois por um chamado, eu digo assim, um chamado de vida mesmo, sabe? Uhum. Isso é bom. Então foi isso. Na sua rotina materna, quando as crianças, né, os filhos eram menores, né, você conseguia introduzir a leitura, né, de livros e como era, né, essa rotina? Porque você é engenheira já tem há muito tempo, os seus filhos já estão casados, né? Então, como que era essa rotina, né? Resgatar um pouco dessas histórias lá atrás. E como você introduzia, se você conseguia, né? Porque eu hoje, meu filho está com 3 anos, eu leio um pouco do que eu lia antes do nascimento dele, sabe? Leio pouquíssimos e é tipo assim, quando eu sento para ler que ele tá brincando, aí ele já não quer mais e brincar, já quer ficar no colo, então eu leio sempre quando ele tá dormindo. Então, foi isso para você, né? Aham. Pois é, Tainara, eu tinha uma rotina louca, sabe? Uhum. Porque há 4 anos eu tenho a minha empresa, mas eu Uhum. passei 32 anos trabalhando em empresas privadas como Entendi. funcionária. Uhum. E eu tinha uma rotina de, no mínimo, 9 horas por dia, de 9 a 12 horas. Algumas situações até virava noites, Aham. porque Eita. eu trabalho numa área de viabilidade econômico-financeira, orçamento, planejamento. Uhum. Então, é uma das áreas mais complicadas da engenharia em termos de tempo, de Uhum. gerenciamento do tempo.
Então, assim, eu lia menos para mim e mais para eles. O que era que eu fazia? Eu gostava muito de comprar livros de histórias para eles, de Uhum, histórias infantis. E quando era à noite, na hora que eles iam dormir, eu sentava, né, no quarto deles e eu começava a ler aquelas historinhas dos livros. aham, Mas eu também inventava muitas histórias. Eu criava nomes de personagens. Eu inventava nomes que eu nem sabia de onde vinham. E eu inventava muitas histórias aham, até eles dormirem. E eles ficavam muito ligados. Até hoje, eles lembram dos nomes que eu inventava, aham, sabe? E eu gostava muito de dar asas à imaginação deles. Por exemplo, eu pedia para que eles me contassem histórias. Então, eles iam, começava aquela história, talvez, o adulto talvez pense que aquilo dali é sem sentido, aham, mas não é. Aquilo dali tem todo o sentido do mundo. E eu acho muito importante que os pais, eles deem corda, não é, naquela situação. Então, eu fazia perguntas. E aí, quando aquele bichinho subiu na montanha, aí o que foi que aconteceu depois daquilo? aham, Entendeu? Eu começava a perguntar para eles o que era que vinha depois aham, daquilo tudo, para que eles contassem mais ainda. E com isso, eles percebiam que eu estava super interessada na história deles. aham, O que é que eu acho que isso cria na criança? Autoconfiança. Entendeu? Eu não tenho assim a mínima dúvida uhum, de que isso não seja algo verdadeiro, sabe? Isso faz com que eles sejam confiantes. Tanto é que eu sinto nos meus três filhos hoje que eles são pessoas que sabem o que querem, sabe? Que são confiantes, que têm confiança na vida. uhum, E eu acho que eu pude passar isso para eles através da literatura. aham, E hoje eu tenho uma neta, né, de um ano e meio. Então, logo que ela nasceu, nos primeiros meses, eu fiz uma curadoria aham, do encontro de leitores, que foram pessoas que eu conheci também através do Instagram, aham, essa curadoria da Amanda Alves, e ela recebe todo mês um livrinho em casa. E você pode acreditar que ela conhece cada livro, o que é que tem em cada página. Eu fico impressionada com isso. aham, Quando eu vou contar as historinhas para ela, ela já diz assim: é o livrinho do. Aí ela conta alguma coisa. Eu aham. fico pasma, sabe? Que coisa Como mais é que linda. como que ela vai buscar o livrinho na estante dela, ela traz para mim, Ah, depois ela devolve o livrinho na estante dela, sabe? Então, assim, aprendeu a andar já falando de livro, aham, sabe? É impressionante isso tudo. Eu amo, eu adoro, eu acho que os livros são os meus amigos, né? aham. Meus companheiros. E para mim é um universo que não tem preço, porque a gente viaja sem querer, né? Não, viaja. Aqui o Thomas eu acho interessante que eu também sou assinante da leiturinha, né? Então venho desde quando ele nasceu, a gente eu já assinei de imediato, né, para ele. E eu acho incrível, né, como você disse que eles vão lá, procuram e tudo mais, que o Thomas, e eu sinto vamos dizer, essa confiança, né? Porque ele chega em mim e fala: "Mãe, hoje é meu dia de ler para você". E ele conta a Ah, história, vira as páginas devagarzinho, do formato que eu faço com ele, e vai contando, porque ele sente, a gente transmite, né, nesse contato, e é gostoso ter esse momento. Eu sou uma sim, grande incentivadora do incentivo à leitura na primeira infância, porque eu acho que forma crianças pensantes, né? Deixa essas crianças aí, como você diz, mais confiantes e até não ser dependente do pensamento do outro, entendeu? Não deixa o outro guiar. Então, exato. na verdade, esse programa Mãe, Seu Dia a Dia Literatura é com esse intuito, né, de incentivar quem nos adultos que não tem esse hábito, mas também mostrar para as mães a importância de começar na primeira infância o incentivo
incentivo à leitura. Então, eu gostei demais, né, de saber também, até perguntar, né, sobre a sua netinha, como foi a introdução dos seus filhos. Então, gostei de saber. Uma coisa, na sua opinião, por que é tão importante, né, ler, né? Por que é tão importante de modo geral? Eu acho assim, Tainara, que ler é cura, Uhum, principalmente, não é? uhum, Ler, eu também tenho que ler muitos livros técnicos, né, de engenharia. Então, ler é aprendizado, ler é entrar em contato com o mundo, ler é você poder dar suas opiniões e uhum, formar, né, suas opiniões também. Porque do mesmo jeito que a gente acredita em tantas coisas, a gente também pode desacreditar. A gente pode chegar em algum momento e dizer, não, eu não penso mais assim porque eu estudei, porque eu analisei, porque eu acho que dessa outra forma é melhor, não uhum, é? Mas, assim, falando da literatura em si, eu acho que o livro, ele é uma cura, é um encontro de si mesmo. uhum, E é também a gente levar através da nossa escrita situações em que as outras pessoas se encontrem em outros universos. Por exemplo, eu já escrevi um texto que era um texto, de certa forma, falando de amor, de pessoas, de encontros. E uma pessoa entrou em contato comigo e viu aquilo dali como uma situação que ela já tinha passado de aborto e renascimento. uhum, Você veja como as coisas impactam de maneiras diversas no universo de cada um. Então, eu muitas vezes eu estou querendo conversar com alguém, mas isso acontece em horários inapropriados, né? aham, Eu sou uma pessoa que eu durmo muito tarde e acordo muitas vezes cedo por conta do meu trabalho, mas eu não aham, consigo dormir cedo de forma alguma. E muitas vezes eu tenho algumas angústias assim de madrugada de ter que falar alguma coisa ou de escrever. E um livro do meu lado é um amigo. Então, os uhum, livros também são amigos, né? Os livros são viagens que nós não podemos fazer em determinados horários, são amigos que nós temos em casa, sem ter, porque nós conversamos com eles. aham, São mestres, né? São professores, porque nos ensinam e nos fazem ligar-se, nos ligar a outras pessoas. Por exemplo, quantas pessoas eu conheci nesse universo literário, né? aham, Eu sei que a internet, ela tem um caminho um pouco negativo, uhum, né? Quando a gente às vezes deixa de estar com pessoas para estar ligados nas redes sociais, que também nos estressam um pouco, mas aham, também tem um lado muito positivo, porque é onde a gente encontra tudo e é onde a gente encontra amigos. Por exemplo, aham, eu te encontrei através também, das redes aham, sociais foi, e tantas outras, exato. né, que eu encontrei através das redes sociais e que são relações importantíssimas na minha Uhum, vida, né? Então, assim, eu acho que os livros, eles abrem caminhos, uhum. né? Abrem caminhos, abrem estradas na nossa vida, sabe? Eu acho que é isso aí. Eu também acredito nisso, até porque a gente, vamos dizer assim, diminui um período de experiência através dos livros, né? Então, você pega um livro para ler com conhecimento de outra pessoa, porque incentivar a literatura ou ter o hábito de leitura não é só ler livros de ficção, livros de não ficção, ler um jornal, ler um site. O negócio é ter palavras, ler e não ouvir, entendeu? Então, esse é o hábito da leitura. Então, qualquer tema que se goste, né, colocar ele em um formato de escrita e ler, traz um conhecimento, aumenta, né, vocabulário, e eu amo isso, né, porque você, ao Exato. aumentar o vocabulário, você também consegue network, porque você vai ter mais confiança para conversar com outras pessoas, Sim, se pronunciar. sim, Então, é importante, eu acredito, na formação do ser humano, a literatura ela tem que estar introduzida na base, até porque também tira um pouco da nossa ignorância de mundo, né, de vivência.
Então, exatamente. eu sou, vamos dizer assim, um amante, né, da literatura, então tudo que eu posso fazer no meu, eu respiro, né, o meu trabalho e tudo que eu faço é envolvido na literatura, tanto como escritora como empresária também, é tudo nesse ramo. Sim, E eu fico muito feliz de ver outras pessoas se conectando. E a internet, né? Por mais que você falou, tem um lado negativo, mas tem esse gancho, né? Que a gente se usar com sabedoria, a gente consegue, vamos dizer assim, incentivar outras pessoas, né? A ter o hábito também. exato, Acho que manter o exato. equilíbrio, né? Manter o Sim, equilíbrio, sim. usar a Eu, internet para exato. conhecimento e viver e não deixar de viver, né, com as pessoas que amamos. Exatamente. Eulina, para quem está querendo iniciar, né, vamos voltar para os adultos agora, né, que tem vontade, mas não sabe por onde começar, né? Ah, eu tenho vontade de ler, mas eu não sei, parece que tudo não me chama atenção. Na tua opinião, né, como leitor, o que você recomendaria, assim, para quem quer iniciar? Olha, eu acho que a vontade, Tainara, ela está em primeiro lugar, Uhum, não é? Depois, você ter hábitos. Por exemplo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do nosso espírito, uhum, né? Então, se a gente quer ter menos problemas, a gente procura, vamos supor, alimentos mais saudáveis, uhum, mesmo que em alguns momentos você saia da linha, não exato. é? Então, assim, se a pessoa tem vontade de ler e sabe que aquilo dali é tão importante, vamos pegar uma página por dia, Uhum, 2 páginas por dia, não é? E aí ela vai começar a gostar daquilo. Começa lendo um livro que você gosta, no estilo que você gosta de uhum. leitura, o gênero que você mais se identifica. E aí, daqui a pouco, você vai estar gostando, você vai estar querendo ler mais e mais e mais. Eu vou te falar uma coisa, eu estava vendo, assim, durante o meu ano, como é que ia ser, né, na engenharia, eu disse, olha, eu acho que eu vou ler no máximo 8 livros esse ano. Aham. Eu acabei lendo 17. Olha que maravilha. Eu não sei se isso é muito ou se é pouco, mas Não, o que é importante é ler, né? para mim, assim, eu acho que foi uma meta boa, né? Uhum. Eu ultrapassei O bastante. esperado, né? Por quê? Porque, assim, cada vez que eu lia, me dava vontade de ler mais. Normalmente eu leio à noite, não é? Eu também. Porque depois que eu chego em casa, que eu faço tudo, aí eu vou. E acabo por isso dormindo tão tarde também. Porque eu não consigo viver mais sem, né? Ontem eu acabei de ler o meu último livro do ano. Aham, Eu recebi o seu livro e eu assim, eu estou louca para ler, né? Mas aham. eu digo, eu vou deixar para ser a primeira leitura de 2023. É Por quê? bom ler Porque com calma. Mesmo. eu tenho um toque com as coisas, eu tenho que começar e terminar. Então, assim, isso é uma coisa meio louca minha mesmo, de personalidade. Se eu começar a ler um livro esse ano, vou ter que terminar esse ano. Aham, Mas só que eu sou o seguinte, quando eu gosto muito de algum trecho, às vezes eu repito aquele trecho, eu volto e leio de novo, entendeu? Eu não passo para aham. a página seguinte, se eu Enquanto não... você não digerir, né? Às vezes tem página que eu leio 2, 3 vezes, é impressionante. Então, assim, o que eu aconselho para as pessoas é começar, né? Uhum, Você dá o primeiro passo. Você pega um livro pequeno, né? aham, Não se assuste com o tamanho dele e pega um livro fininho, pequenininho e começa a ler, né? Daqui a pouco, quando você começar, eu tenho certeza que você vai ter vontade de ler outros livros, né? Porque uma coisa chama a outra. aham, E cada vez que você lê um determinado livro, se você lê novamente, você vai ter uma outra visão a respeito dele, vai ver outras coisas. Eu, por exemplo, tem livros que eu já li mais de 10 vezes o mesmo livro, Eu, sabe? li- E eu eu li acho, Orgulho e Preconceito e Senhora de José de Alencar, né? O Orgulho e Preconceito da Jane Austen sim, e Senhora. É livros que eu, vou dizer assim, desde quando eu comecei a a minha literatura, né? O hábito, eu leio, sempre volto neles para reler.
Orgulho e Preconceito, eu li, eu não li o livro, eu assisti o Aham. filme. É o E filme assim, também. amei, sabe? Fiquei apaixonadíssima, apaixonadíssima. Também. Quem sabe eu ainda vou ler o livro. O livro é um pouco mais, vamos dizer, terceira pessoa e ainda mais lançado. O que eu tenho aqui não é a versão atual, então é bem mais antiga, é mais difícil, vamos dizer assim, para a gente estar Entendi. acostumado com o cotidiano, uma linguagem mais contemporânea, né? Então é um pouco mais robusto, mais, vamos dizer assim, trocado, né? Mas mesmo assim é uma leitura maravilhosa e agrega muito. Aham. Eu acho que o maior que eu li foi o Todas as Crônicas, de Clarice Lispector. Não, eu não, esse eu não li. Eu acho que ele tem 704 páginas. É um Mas, cavalhaço, né? assim, eu sou apaixonada por Clarice, não é? Eu digo que metade de mim é Rubem Alves Aham, e a outra metade é Clarice Lispector. Porque, assim, o meu lado intenso, o meu lado fera é Clarice. aham. E o meu lado mansidão, se eu tiver triste, se eu tiver alegre, se eu tiver precisando de um conforto, é Rubem Alves. Sabe? Então, metade é Rubem Alves e metade é Clarice Lispector. Eu sou Eles me esses dois, completam. José de Alencar e Jane Austen. Eu sempre recorro ao conteúdo, aos livros deles, né? Sou fã Aham, demais, que aqui por aqui, ó, é só livro dele, da aham, Jane. Ai, ai. que Mas volta, legal. é, onde a gente pode encontrar o seu livro, né? E eu já li ele, né? E sou apaixonada, tá? Eu li. Obrigada. Como você falou que a gente se conecta, e sim, eu estava num período, antes de montar a Revista Negra, né? Antes de fundar ela, eu cheguei a pensar assim, gente, o que que eu vou fazer, né? Eu só estava na escrita e eu sou daquela que gosta de algo que trabalhar em algo que tipo motiva muito, né? E a escrita, ela é um processo, né? Ser escritor é um processo a longo prazo. E eu queria algo, né, mais assim, vamos dizer, que me movesse todo dia com mais intensidade, né? Sim, E sim. aí eu falei, vou montar a revista negra. E um poema seu foi chave, né? Eu não me recordo o título, mas eu sei que é algo sobre recomeçar, né? E, e aquilo lá foi, nossa, me instigou tanto e eu amei. Então, se as pessoas, né, que nos assistindo quiser adquirir, onde pode encontrar? Pois é, Tainara. Graças a Deus, o Palavras Soltas Cheias de Amor, ele está chegando ao finalzinho. Aham, Eu ainda tenho alguns exemplares. O pessoal pode entrar em contato comigo através do direct, né, do Instagram, @Ferraz Eulina, Ferraz com Z, aham, Eulina, e entrar em contato comigo, e aí eu envio para qualquer parte. uhum, Foi uma experiência muito boa, porque eu digo o seguinte: tudo na vida é através de degraus. Então, eu escrevi o Palavras Soltas Cheias de Amor, não foi com a finalidade literária, nem de ser escritora, e nem pensando em um dia escrever algum outro livro. Ele foi um livro marco na minha vida, que eu digo antes de Eulina e depois da nova Eulina, aham, porque assim eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, né? Eu sou uma pessoa que eu venci muitos obstáculos na vida, né? Seria aham, preciso uma outra live para explicar tudo que eu passei. aham, E esse livro ele é fruto, na realidade, de um processo terapêutico. Então, nele tem orações, nele tem reflexões, teve exercícios cognitivos comportamentais que eu fiz, que é a crônica Pessoas, é exatamente isso. Foi um aham. exercício que eu fiz na rua para ter a coragem de olhar nos olhos e nas pessoas que passavam por mim. Foi uma caminhada que eu fiz nas ruas movimentadas do Incrível. Recife, e para que eu prestasse atenção no que eram as pessoas. Porque eu não olhava para ninguém, eu era uma pessoa que eu caminhava no sentido daquilo que eu ia fazer. Então, se eu ia ao banco, eu ia ao banco, e não interessava o que estava à minha volta. Eu era assim também. Pois é, e aí eu tive que fazer esse exercício que foi muito importante na minha vida para que eu percebesse o mundo, o que é que estava à minha volta.
E tudo isso eu coloquei no livro, sabe? E depois do Palavras Soltas Cheias de Amor, eu agora fiz uma coletânea de tudo que eu escrevi após esse livro e simplesmente deu um livro com 460 páginas, que muito provavelmente eu devo estar lançando Aham, em mais ou menos junho, julho do ano que vem, aham, porque ele agora está. Eu estou começando uma mentoria com ele naquele processo de revisão literária, gramatical, aham, e é uma revisão que é um vai e volta, porque eu interfiro muito nisso. Por exemplo, eu tenho um texto meu enorme, que ele é uma frase só, sem vírgulas. aham, Ele chama-se Sem Ar. E aham. é sem ar que você lê. Você respira na hora que começa, e é o inspira, né? Expira, inspira. Uhum. Então, é sem ar, não tem vírgulas. Uhum. Então, eu já falei, né, para o meu mentor literário que aquele texto ali não pode ter vírgulas, ele só Aham. tem ponto final. Então, é uma fase muito, a parte dolorosa, né? Porque você É. escreve e depois você vai ter agora que fazer um trabalho árduo, né? Mas isso tudo é muito bom. É muito bom. E se não fosse Palavras Soltas Cheias de Amor, ele não existiria. Aham. Então, eu tô aqui com ele, Ai, que linda do essa meu capa. lado, Eu, né? eu nem peguei o meu, mas o meu tá bem aqui, por aqui assim, ó, mas ele tá. Ele Eu. está finalizando, então quem se interessar, né, pode entrar em contato comigo. Eu fiquei muito feliz em saber que ele faz parte de terapias, né, Uhum. de círculos de biblioterapia também. Então, tudo isso me deu muita felicidade Motiva em mais, né? saber que está levando o bem, né, para outras pessoas. Eulina, para encerrar, né, a nossa entrevista aqui no programa As Mães, Seu Dia a Dia é Literatura, eu quero te agradecer pela participação, tá? Aprendi muito com você aqui Eu agora, que te então agradeço. muito obrigada mesmo por aceitar, tá? E, gente, se alguém quiser ler o livro dela, é só entrar em contato. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações, todos os links aqui para acompanhar a Eolina nas redes sociais. Então, Eolina, muito obrigada, viu? Se quiser agradecer. Tainara, eu que te agradeço imensamente por ter me convidado. Foi uma Uhum, honra enorme para mim, né? Desde que eu vi a tua live, que eu te acompanho, né, o tempo todo aí, em tudo que você faz. Estou assim super curiosa para ler A Cor que Vive em Mim. Foi no dia que chegou na minha casa, assim, foi uma surpresa, foi uma alegria, né, eu fico enorme. feliz. E eu te desejo assim muito sucesso em tudo que Obrigada. você empreende, né? Em tudo que Uhum. vai vir pela frente. Eu te desejo assim chuvas de alegria, de Amém. bênçãos, de sucesso, de coisa boa, Obrigada. sabe? Você foi uma pessoa que eu tive uma empatia assim desde que eu te vi na live, foi uma coisa imediata, não é? Eu também E te gostei muito desejo, de conversar contigo, assim, de pois cara isso é já muito, parece que a muito gente se bom. conhece há muito tempo, né? Pois é, exatamente. E quem sabe um dia nós não vamos nos encontrar pessoalmente, não é? Eu creio Tomara. nisso. Eu já Eu encontrei também. várias pessoas aí, Ah, né, da internet, ao vivo, aham, pessoalmente, e foi muito bom, né? Como aham, exemplo, a Ângela Brodbeck, a sim. Amanda Alves, do Encontro de Leitores. E espero um dia te encontrar também. Tomara. Mas muito obrigada, viu?